Vamos iniciar. Allan Kardec, na Revista Espírita, de maio de 1866. A pergunta é a seguinte: é de Luís de França, o Espírito. Os bons sentimentos atraem os bons espíritos? Isso eu acho que todo mundo que conhece o Espiritismo sabe da lei de afinidade. A lei de afinidade é a lei que nos guia. Então, estamos com aqueles que são exatamente iguais a nós. Exatamente iguais. Os espíritos bons são atraídos pelos seres bons, estando encarnado ou estando desencarnado. Se queremos ter boas companhias espirituais, que eu tenho certeza que todos nós aqui queremos, eu mesmo quero. Então eu tenho certeza que todos querem boas companhias. Ninguém quer mal companhia. Então, se não queremos mal companhia, sejamos bons. Agora, bons realmente. Não, por que eu falo isso, bom e realmente? Porque o Espiritismo nos convida muito para esse crescimento, para sermos espíritos bons. Estamos caminhando para sermos espíritos bons. Por uma tendência natural, parece que está impregnado. Eu sempre falo isso. Mas eu falo isso muito porque Jesus falou muito isso. Jesus sabia, né, das posturas farisaicas, das posturas hipócritas que os homens tinham diante do ser religioso. Isso é muito perigoso. A gente precisa falar muito disso, porque parece que trazemos impregnados em nós essa ânsia, essa vontade de ser bom. Isso é muito positivo. Todo mundo tem vontade de crescer. E todo mundo deve ansiar e buscar esse crescimento espiritual. Mas tem pessoas que, quando entra em determinado ser religioso ou alguma religião, começa a ouvir e começa a querer ser bom. Mas não consegue por vários fatores. Não consegue por quê? Porque não se esforça, porque não tem vontade firme, porque acha muito difícil, porque não quer deixar a sua vida, não quer deixar, né, os prazeres excessivos que tem em sua vida, não quer deixar as más paixões que alimentou em sua vida. Então, fica difícil. Aí começa a se espelhar em outras pessoas que elegeu como boas, e a gente precisa também ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós elegemos outras pessoas e essas pessoas também não são boas. Então, a gente deve ter esse cuidado, porque se conhece a árvore pelo fruto, como Jesus nos falou. Então, começa a querer aquilo para si. E o que é que acontece? Quer participar das questões espirituais. Quer participar, mas não faz o que é preciso para participar. O que é que Jesus falou sobre isso? Tem uma parábola de Jesus que fala muito bonito sobre isso, que é a parábola de uma ceia, uma festa que estava sendo realizada, uma festa de núpcias, e que o indivíduo não estava bem adequado com a roupa nupcial. O que acontece? Nós queremos participar do banquete, queremos conversar com os espíritos, queremos ser intérprete dos espíritos, queremos realizar trabalhos espirituais, mas não queremos nos adequar às normas que nos convidam a estar com os bons. Aí a coisa começa a complicar. Aí o que a gente faz?
vezes a gente começa a representar. A gente já tinha esse mau ato em nossa vida, para que as criaturas pudessem nos aceitar, para sermos amados. Aí entra um processo de carência afetiva, entra um processo educacional, né? Muitas vezes que os pais começam a criar estereotipos e começam a dizer: esse filho é muito quietinho, esse filho é muito bom, esse filho é muito bravo, esse filho é muito revoltado, e começa a fazer papéis. Mas existe aquele tal que é bom, entre aspas, né? Aí a gente lembra mais uma vez a parábola dos dois filhos. Um que foi embora, que mostrou logo quem ele era, mas o outro que ficou. E o outro que ficou era egoísta, né? Mas aparentemente o que ficou era um homem bom, era um filho bom. Mas depois se mostrou, no toda a história, no conto toda a história, a gente percebe que aquele filho que ficou não era tão bom assim. Então, muitas vezes, nós utilizamos essas máscaras de bons. E no mundo dos espíritos, isso não conta. Conta para atrair espíritos iguais. E o que uma criatura que se faz de boa vai atrair? Vai atrair espíritos falsos profetas. Espíritos mistificadores. A pior qualidade do espírito. Lhe digo que é a pior qualidade do espírito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, falando das preces espíritas já, Kardec faz uma distinção desses dois tipos de espíritos. Dois tipos de espíritos maus. Existem os espíritos que se dizem, que chegam na reunião mediúnica e dizem: eu sou mau mesmo, eu só fiz a pergunta, ainda vou responder a pergunta de Kardec. E ele diz: eu sou mau, eu estou me vingando, eu estou com raiva, eu vim aqui porque eu quero me vingar. Eles são abertos, eles estão sendo sinceros. Pelo menos eles estão sendo sinceros. Mas existe um outro mais perigoso, que são espíritos mais inteligentes. Eles vão na malícia. Eles chegam falando de Deus, falando de amor, falando de caridade. São os espíritos hipócritas, que se encontram no mundo invisível. E essas pessoas que estão, muitas vezes, no seio religioso, eles atraem esses espíritos hipócritas. E esses espíritos hipócritas são muito perigosos, porque são espíritos que eles querem assumir a responsabilidade de uma tarefa espiritual, e dá muito trabalho à equipe superior, que dirige, por exemplo, uma casa espírita. Quando o indivíduo, vamos dar um exemplo, pela vaidade, pelo orgulho, atraiu esses tipos de, pela falsidade, pela hipocrisia, e muitas vezes espíritos inteligentes que estudaram a doutrina espírita, estudaram apenas, mas não têm a condição moral, porque não vivem o espiritismo, não se esforçam para ser um homem bom, sincero, acima de tudo, transparente e sincero em sua vida. O que é que acontece? Esses espíritos se excluem e começam a querer dirigir e conduzir os trabalhos espirituais. Aí, vocês poderiam perguntar: e a espiritualidade superior não vê isso? Vê. Permite? Permite. Permite, porque as escolhas são feitas por nós. Os espíritos não podem tolher a nossa liberdade. E permite exatamente para que nós aprendamos a se conduzir corretamente. Está aí na obra kardeciana. Toda a orientação do que devemos fazer para atrair os bons espíritos. Então, é exatamente os nossos sentimentos. Então, muitos representam, muitos infelizmente assumem tarefas espirituais, dirigem obras que não tinham capacidade para dirigir, assumem tarefas religiosas, inclusive, mas não têm condições morais para isso. Falta o quê? Autoridade moral. Falta sinceridade nos propósitos de servir. E aí são presas muito fáceis de espíritos mistificadores. Se pegarmos a obra kardeciana, a gente vai ver Kardec falar isso com muita clareza. E devemos ter muita cautela sobre isso, porque isso é advertência desde a época de Jesus. Jesus falava desses falsos profetas, que são os que mais prejudicam a obra cristã. São os que mais prejudicam o próprio espiritismo. Porque o espiritismo não é um movimento.
Mas, logicamente, pelo movimento dos homens, as criaturas podem virar o Espiritismo. O Espiritismo não. O Espiritismo é limpo. O Espiritismo é puro. Mas muitos, infelizmente, se espelham em homens. Por isso que não devemos nos espelhar em homens. Devemos nos espelhar, sim, em Deus. Em Jesus, que é o nosso mestre maior. Então, deveríamos o quê? Utilizar a doutrina para consolar, para esclarecer, para falar a verdade. Eu não entendo isso. Isso só existe no sentido nos fecharmos para a verdade. E hoje, no momento que estamos vivendo na Terra, não dá para calar. Temos que falar menos e falar de forma muito clara, porque Kardec fala de forma muito clara, muito objetiva. Não entende quem não quer entender, ou quem não estuda, ou quem tem interesse em não querer se esclarecer a esse respeito. Logo no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, quando chegar em casa, vocês leram lá ao final de Prolegômenos, a espiritualidade superior diz a Kardec, diz que não fica com homens vaidosos, orgulhosos, que a espiritualidade superior se afasta. E por que acreditarmos que médios perturbados em suas vidas, médios desequilibrados, obsidiados, que vivem as paixões do mundo, estarão com os bons espíritos? Nunca. Isso é uma pura ilusão nossa, que a gente tem que quebrar isso, a gente tem que entender o espiritismo de forma correta, não é? Para que a gente possa ser um esclarecedor, um condutor de almas, como Jesus nos fala, pescadores de almas. Eu acho isso lindo. Pescadores de almas. E cada um de nós pode se transformar em pescadores de almas. Mas vamos à resposta do Espírito Luiz de França. Feliz aquele cujos sentimentos partem de um coração puro. Tem que ter um coração puro. Então não basta a gente acreditar que a gente é bom, a gente se fazer de bom, a gente entrar na casa espírita com a graça de santo quando não é. Porque não é pela cara, não é pela veste, não é por nada disso. É pela intimidade do ser. Então, quanto mais transparência, quanto mais sinceridade, quanto mais autenticidade, melhor. Melhor, porque a gente sabe com quem está lidando. É muito bom aquelas pessoas que se apresentam para nós, chega e tem um ditado que diz assim: carro velho só faz barulho. E muitas vezes é verdade. Não é? Eu já peguei muitos carros velhos. E na época do Fusquinha, eu sou da época do Fusquinha. Então, aquele Fusquinha fazia aquele barulho, só faz barulho. Tem pessoas que chegam a fazer aquele barulho, mas são pessoas autênticas. A gente sabe com quem está lidando. A pessoa está se mostrando, a pessoa está mostrando quem ela é. Então é muito mais fácil. Aí chega aquela pessoa tão humilde na cara. Não fala direito. Isso não é humildade. Isso pode ser tudo. Inibição. A pessoa é orgulhosa, não quer se expor. Existe uma série de problemas que gera complexo nas criaturas e que a criatura se fecha para as outras criaturas e começa a falar de cabeça baixa e começa a falar baixinho para mostrar uma coisa que não. Não estamos aqui defendendo criaturas que agridem. Não. A agressão é terrível. Estamos exaltando o amor. Estamos buscando esse amor para sermos mais amorosos, mais afetivos, mais sinceros, mais afetuosos, mais simples de coração. Então vamos lá, espalha em seu redor como uma suave atmosfera, porque a pessoa, quando ela é pura de coração, quando ela é sincera, ela espalha essa atmosfera que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Seu poder de irradiação é tanto maior quanto mais humilde for. Isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. Então a gente precisa entender muito bem esta humildade. Quanto mais humilde a alma,
mais avanço, mais pureza ela tem. Então, mais sinceridade ela vai ter. Uma criatura sincera, uma criatura humilde, ela não tem medo de se expor. Ela não tem medo do que as pessoas vão achar. Por quê? Ela vai se preocupar em não ofender as pessoas. Ela vai se preocupar em não agredir as pessoas. Ela vai se preocupar com o que Deus está vendo dela. Ela vai se preocupar com o seu proceder, porque ela se preocupa com o outro. Ela não está voltada para ela. As pessoas que ficam maquinando, as pessoas que viram máquinas, elas viram atores, atrizes, começam a representar e começam a ter um medo muito grande de se revelar, se trancam. São pessoas sofridas, devemos ter muita piedade dessas pessoas, porque são pessoas que se trancam. Você entra no palco da vida e você simplesmente quer mostrar uma figura que você não é, e você fica com muito medo de tropeçar, porque se você tropeçar, o outro vai ver que é você. Aí quando o outro vê, você tenta disfarçar. É aquele que leva uma queda. Vocês já levaram uma queda? Que a gente, no meio do estardalhaço, no meio de todo mundo, aí leva uma queda e fica disfarçando, dói. Dói às vezes, dói, a gente mete a cabeça e a gente, não aconteceu nada, está tudo ótimo. E a gente dá aquele sorriso aguardo. Não, doeu. Não é? E muitas vezes dói. Então a pessoa tem medo de tropeçar para que o outro não veja as suas fraquezas morais. Quanta tolice nossa. Nós somos fracos mesmo. Nós somos imperfeitos. Nós somos frágeis, nós vamos tropeçar. O outro vai ver melhor que o outro veja. Sabe por quê? Melhor, porque a gente vai evitar que o outro tropece no mesmo lugar. Então a gente tropeçou, a gente olha para o outro e só, acabei de tropeçar aqui, cuidado, toma cuidado, porque tu também pode tropeçar. Aí muitas vezes aquela criatura mostra aquela parede, não, eu não tropeço. Eu já venci isso. Eu tenho muito medo quando a pessoa diz que já venceu determinada coisa. Pode ficar certa que quando a gente diz que venceu, vem mais adiante e vai acontecer de novo. Eu não tive nem que vencer para não acontecer. Entendeu? Então a gente sabe que a gente é imperfeito. A gente tem que encarar dessa forma, de forma tranquila. Porque senão a gente vai querer ser algo que a gente ainda não consegue ser e a gente vai esconder. E a gente não vai mudar. A gente vai disfarçar. Aí a gente chega com esse problema no mundo dos espíritos. Tem que ter muitos psicólogos para trabalhar a nossa mente lá no mundo dos espíritos. Porque a gente chega de máscara. Mas quando chega no mundo dos espíritos, não tem como usar máscara. Então os bons espíritos me digam uma coisa. Os bons espíritos não sabem quem somos nós. Eles conhecem o nosso coração. Eles são atraídos pelo movimento dos nossos sentimentos. Então não adianta a cara de puro. Não adianta queremos aparentar algo que a gente não é, quando os bons espíritos sabem exatamente quem somos nós. Sabe exatamente. Então é muito bom a gente ser natural. Porque a naturalidade nos dá uma liberdade. Nós nos tornamos criaturas livres, sem medo, sem receio. Sem receio de magoar, porque não temos a tendência para magoar as pessoas. Se magoamos as pessoas, simplesmente uma criatura que é humilde, ela facilmente não tem essa dificuldade. Se ela percebeu que ela magoou alguém, ela vai lá e pede desculpa. Ela se arrepende. Então ela não vai ficar preocupada, ela vai falar naturalmente, porque ela não vai ter a intenção de magoar. Se ela magoar, ela não teve a intenção de magoar. Se a intenção for boa e o outro se magoou, o problema é do outro, que é muito orgulhoso e se milita por qualquer coisa. Porque muitas vezes as criaturas se milindam só porque a gente está divertindo, só porque a gente está ajudando. Até o filho, quando a gente diz, meu filho, não faça isso, se melinda, fica com raiva. O problema é da mãe que tentou divertir? Não, o problema é do filho que é melindrado. Então, se ele ficou com raiva, e muitas vezes ele, fulano, maninha ou painho, porque aqui no Nordeste a gente chama painho e maninha, porque a gente sempre fala assim, e essa exposição vai para a internet, aí as pessoas
São rir, mas aqui no Nordeste a gente diz manhã e tainha. Então, às vezes diz assim, você falou assim comigo? Não tive intenção, eu falei para me alertar. Eu falei exatamente para você não fazer isso, porque eu já fiz essa bobagem. Já fiz e caí. Então, é assim que a gente se ajuda, com naturalidade.